Amém? Seguinte, eu indo para o parque e Deus ministrava no meu coração para falar sobre barro. E nós todos somos feitos do pó da terra. Nós somos barro. E a Bíblia Sagrada, em vários textos, ela vai afirmar isso das mais diferentes maneiras. Eu gosto muito de pegar o princípio e o fim, né? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós fomos feitos do pó do barro. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: no final da sua vida, amigão, deixa eu explicar para você como é que funciona. Você vai voltar para o pó. Então eu acho muito legal isso. Nós, seres humanos, feitos de barro, podemos gerar outros produtos derivados do barro. Tem que ter essa consciência. Então você fala bem assim: meu filho, barro. Barro também. Mas tem um produto em específico que Deus ministrou no meu coração, que nós estamos gerando, produzindo diuturnamente, são os tijolos. E como ambos, nós e o tijolo, somos feitos do mesmo barro, do pó da terra, há uma inter-relação entre as nossas atitudes, há um envolvimento que são notórios e notáveis. Eles aparecem. O que é que nós fazemos com os tijolos? A Bíblia Sagrada, em outros textos, então, ela nos diz que nós somos construtores. Seres humanos inteligentes. Meu genro, a benção. Seres humanos inteligentes, dotados de capacidade de construir, tendo como matéria-prima os tijolos. Os tijolos feitos a partir de nós, através de nós, podem ser utilizados de duas maneiras. Para edificar dois tipos abrangentes, genéricos de construção. Primeiro, as construções internas e as construções externas. Construção interna são aquilo que nós construímos dentro de nós. Algo que somente nós sabemos que estamos construindo. Coisas que nós mesmos internalizamos. É algo nosso conosco. E as construções externas são o contrário. Elas são produzidas através de nós, mas nós fazemos questão de mostrar ou de demonstrar. Algo que nós externalizamos. Dois tipos, construções genéricas. Os tijolos feitos por nós, esses mesmos tijolos, certamente serão utilizados em alguns desses tipos de construção. Vamos lá. Construções, vou detalhar um pouquinho essas construções genéricas, eu vou dar uma detalhada nelas. São construções que possuem características marcantes quanto aos seus usos e os seus efeitos. Ninguém constrói nada sem sentido.
Ninguém edifica alguma coisa sem sentido. Então, elas têm uso e efeito. Ela produz algo para você e há um efeito em quem está do lado. Primeira, você tem a capacidade de construir com esses tijolos que você gera, torre de isolamento, muro de separação e ponte de união. São 3 coisas que você tem condição de construir. Torres de isolamento. É um tipo de construção interna. Você lembra que eu falei de construção interna? Só você sabe. Não evidencia. Ela tem uma característica, ela consegue o isolacionismo. Você constrói essa torre de isolação para que você seja isolado. É tipo de criar o seu próprio mundo, o nosso próprio mundo. Tipo daquela caixa do nada. A esposa, o cônjuge pergunta para você, o que está acontecendo? Nada. Você entrou na caixa do nada. Nós mesmos versus nós mesmos. Esse tipo de construção não depende de nenhuma outra pessoa a não ser de você mesmo. Muros de separações. Tipo de construção externa. Sempre há algo ou alguém, sempre envolve algum lugar, ou sempre envolve uma pessoa com a outra pessoa, ou um lugar com outro lugar. Sempre há o envolvimento de mais de uma pessoa. Então é um muro alto, forte, e uma vez concluído, de difícil remoção. E tem uma característica. Ele pode ser construído unilateralmente. Um muro, ele divide um lado do outro. Ou ele divide uma pessoa da outra. Mas individualmente você pode construir um muro que te separa. Pontes que unem. Essa é um barato, né? Porque essa é a última das opções de construção que cada um de nós tem. A sociedade, ela permite, ela aceita e ela colabora com que a competitividade faça com que essa ponte que une um lado ao outro, ou une uma pessoa a outra, seja a última das nossas opções de construção. Tipo de construção externa. De difícil construção, exigindo um esforço enorme de ambas as pessoas envolvidas, ou ambos os lados envolvidos. Não tem jeito de ser construído unilateralmente. Tem que uma pessoa, ou esse lado de cá, começar a construir, o outro lado de cá começar a construir, e ela se une no meio. Não pode ser construída a não ser em conjunto, um sistema cooperação ou cooperado. Mas uma coisa que Deus pôs no meu coração, interessantíssima, é que não adianta nada só o tijolo. É necessário uma massa que une esse tijolo, para que ele fique firme, para que ele prenda um ao outro, para que ele edifique uma coisa sólida. Eu vou dar o nome disso aí de argamassa. Há uma diferença entre você pegar um cimento, areia e cal e fazer uma massa, nem sempre ela fica uniforme. Mas você compra hoje nos materiais de construção um negocinho chamado argamassa, funciona pra caramba. E essa argamassa, quando você chega lá no balcão da empresa, da loja que vai vender, a primeira pergunta que o cara faz é o seguinte: é para construção interna ou para construção externa? Você tem que responder, irmão.
Não, ele não vai vender a argamassa certa. E essa argamassa que prende, solidifica, afirma essa construção, também é produzida por nós, é feita internamente em nós, e ela tem 3 componentes principais: a razão, a comunicação e o perdão. A razão. Você começa, eu tenho razão. O gerenciamento das nossas atitudes, quando nós temos razão, quando nós é que estamos certos e o outro errado, é que é a grande sacada dessa história. Como é que você gerencia uma situação quando você tem razão? Eu acho, tem no YouTube, se você baixar lá, Elvis Presley e a mulher pecadora, ou a prostituta, Elvis Presley, é um texto daquele Bridge of the Troubled Water, né? Quando ele canta essa música. E eles criaram uma cena e aparece uma poça de sangue e uma mulher limpando, ajoelhada, limpando a poça de sangue. E ela rememoriza a vida dela quando ela foi pega em flagrante adultério e ela foi a ser apedrejada, e então Jesus chega e conversa com ela, né? Eu acho interessante porque, se você ler nos detalhes, Jesus abaixa-se para pegar essa mulher. Eu não sei exatamente se você já passou por uma situação dessa, onde você tem razão, e se você se abaixou e estendeu a mão para o pecador, para aquela pessoa que já se sentia derrotada, humilhada, mal, porque cometeu um erro, sim. Tem um amigo meu em Uberlândia, invariáveis vezes ele ligava para mim: Zé, vem cá que eu vou separar da minha mulher. Eu ia lá, e a característica do problema era sempre a mesma. Ele tinha razão, porque ela pisou no tomate, e ele não sabia gerenciar essa razão. E essa argamassa, razão, é a argamassa especialmente utilizada nas construções de torres de isolamento. Você, quando você tem razão, a tendência é a sua se isolar e falar: enquanto ela não reconhecer o erro e vier até a mim, tem conversa. Comunicação, ou melhor, a falta dela. Quando uma das partes do relacionamento toma uma decisão unilateral, sem comunicar às demais pessoas envolvidas, ou que inevitavelmente serão atingidas pelas consequências. Um casal, ele é formado por 2 cônjuges, por 2 pessoas, ambas feitas da mesma matéria-prima, o barro. Uma delas toma uma decisão unilateral, sem antes definir, conciliar, concluir, ajustar, acomodar tal decisão. Ele age unilateralmente, esquecendo que do outro lado da cama tem uma mesma pessoa com iguais sentimentos, comportamentos, reações, enfim, feita do mesmo barro, e que inevitavelmente serão atingidas por essas inconsequências. Essa argamassa, a comunicação, ou melhor, a falta dela, é uma argamassa utilizada nas construções de muros de separação, porque ela pode ser unilateralmente feita.
Perdão. Fácil de falar. Dificílimo de praticar. Perdão implica arrependimento. Arrependimento implica em não mais cometer o mesmo erro. Não é que você não vai errar, mas aquele mesmo erro você não vai. Isso é arrependimento. Daí o perdão ser facilmente confundido como desculpa. Você me desculpa. Eu não tive a intenção. Legal, né? Que você julga o outro pela ação e você quer ser julgado pela intenção. Eu vejo na Bíblia, tem um caso maravilhoso. Dia que você puder ler, lá, 1 Crônicas, capítulo 2. Leia o capítulo todo. 1 Crônicas, capítulo 2. Diz que Absalão fez uma revolta contra o rei Davi. O rei Davi, para não matar o filho dele, ele foge do deserto. Quando ele vai atravessando o vale do Cedron, aparece uma figura chamada Simei. Joga pedra, joga cacaca, joga tudo. Fala um caminhão de porcaria para Davi. E tem um general dele, um dos 30, o chefe dos 30, o cara era uma fera, matava só de olhar, chamado Amazai. Aí ele vira e fala bem assim: eu vou matar aquele cão. Davi fala: não faz isso. Deixa ele. Deixa ele. Há revolução, há guerra, Absalão morre, Davi volta, passando o vale do Cedron, caminho de Jerusalém. Quem é que vem ao encontro dele? Simei. Ô rei, você perdoa aí, não foi querer aquilo não. Absai fala bem assim: eu vou matar esse cara. Não faz isso não, gente. Deixa o cara. Hoje é dia de celebrar em Israel. Quando Davi está para morrer, ele vira para Salomão e fala: deixa eu dar uma conversa contigo. Mora entre vós um cidadão chamado Simei. Sim, assim, assado. Então Salomão faz uma estratégia para Simei: vem cá, entra aqui. Você vai morar dentro de Jerusalém. O dia que você pisar o pé para fora, você acaba com a sua vida. Fechado? Fechado. 3 anos se passam. 2 escravos de Simei fogem, falam que eles estavam lá em Gade. E ele vai lá buscar os caras e volta. Quando ele volta, Salomão nele. Você só não esqueça, por favor, que nós estamos conversando sobre um homem que é segundo o coração de Deus, Davi. Então você veja que essa história de perdão não é uma coisa que você fala, não. É muito fácil de falar, difícil de praticar. Acho um outro texto também tem na Bíblia, quando chega para Jesus, Pedro chega para Jesus e fala bem assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? Então, quando Jesus vai falar isso aí, ele não estava falando quantas vezes para você ficar contando. 1, 2, 3, 490. Você foi para a fita. Não. Ele estava falando que são incontáveis vezes você tem que perdoar. Não é para você ficar contando. É que é uma coisa tão grande, tão profunda, você não começa a botar número na história, não. O perdão não ocorre quando falta uma atmosfera favorável, um ambiente propício para que isso aconteça. E esse ambiente propício, essa atmosfera certa, chama-se amor. O perdão não é um fato em si, ele é uma consequência do amor. E amor não no sentido de sentimento. Muito bonito você falar: eu te amo. No sentido de comportamento.
Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para nos ensinar a perdoar, ele veio para nos ensinar a amar. Porque para ele, perdoar era uma coisa, uma consequência desse amor incondicional. Aí é que vem o pepino. Aí a coisa enrosca. Porque o nosso perdão, ele é condicional. Eu te perdoo quando você mudar a sua atitude. Eu te perdoo, mas você não faça isso de novo. Eu te perdoo se você... Nosso perdão é condicional. O perdão é a argamassa especialmente utilizada na construção de pontes que unem. Então você tem 3 tipos de construção, 3 tipos de argamassa para o seu mesmo tijolinho. Agora eu quero que você abra a Bíblia. Se você puder abrir a Bíblia aí na sua casa, ficar em pé, vou pedir para os meninos aqui ficar em pé. O texto é de Jeremias capítulo 18. Nós vamos aprender a contextualizar tudo isso que foi falado dentro de um texto bíblico. Nós vamos aprender como Deus trata com o barro. Amém? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em sua mão. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Você pode sentar, por favor. Eu já falei algumas vezes sobre esse texto aí, e Deus me revelou uma outra visão sobre esse mesmo texto. Primeira parte é Deus como oleiro. O texto é claro, mas repetidas vezes nós nos pomos na posição de oleiro de Deus e insistimos em conformar, dar forma aos nossos cônjuges conforme as nossas necessidades e conveniência. Nunca fez isso? Pega a mão isso. nunca tentou mudar o teu cônjuge para se adequar a você. Lembre-se de que você é barro. Vou pedir para os meninos aqui, você que está bem longe, dá um grito. Eu sou barro. Pode falar. Eu sou barro. Não fala não aponta para o outro e fala você é barro, não. Eu sou barro. E barro somente gera outro barro. A união, a mistura de 2 barros diferentes, 2 tipos dessa matéria-prima básica, ela serve só para um propósito. É para essa mistura ser peneirada e ser um melhor barro, um barro selecionado na mão do oleiro. E o oleiro vai transformar esses 2 barros diferentes, mesmo barro, 2 barros diferentes, composição diferente, num vaso
para condicionar o Espírito Santo. Amém? Segunda parte é que Deus equaliza todas as pessoas. Quem faz distinção somos nós. Todos somos barro. Ponto final. Nenhum de nós foi feito de outro material. Nenhum é ouro, nenhum é prata, nenhum é bronze, nenhum é cobre. Não, isso é barro. Como resultado disso, nós somos todos iguais perante Deus e nenhum de nós é mais que o outro. Seus estudos, suas posses, seus bens, tudo é barro. Terceiro ponto. E não esqueça, hein? O barro ao pó voltará. Somente Deus pode juntar e transformar os seus cacos. Eu não sei o que estragou na sua vida, não. Sei. Mas caco, uma vez o pastor Ronaldo pediu para eu falar se você é barro, é caco. Então, cacos são pessoas feitas de barro, mas que endurecidos e quebrados pelas agruras da vida. Isso é o caco. Se a sua vida, casamento, família, emprego, negócio está um verdadeiro caco, lembre-se de que você é barro e que Deus é oleiro. Lembre-se que Deus é especialista em transformar caco em um vaso novo. Ele tem o poder de juntar os cacos da sua vida, misturar com o sangue de Jesus vertido na cruz e fazer um novo vaso. Quarto ponto. Deus não perde a esperança em nos transformar. Na Bíblia, não há a palavra conserto com S. Não há. Conserto na Bíblia é com C. É de harmonizar, de trazer à vida uma orquestra, como esses meninos fizeram hoje aqui, tocando o melhor. É quando você, barro, entra nos dedos do Senhor. É como se você fosse um instrumento da graça dele para você mesmo. Deus não conserta nada, amado. Ele faz tudo novo. Quero concluir com 7 conclusões, 7 definições ou 7 decisões. É você que escolhe. A primeira é quando você admite e concorda que o seu lugar e o lugar de Deus são distintos. Um é barro, você, outro é oleiro, Deus. E que Ele tem poder e capacidade para transformar a sua vida num vaso de harmonia. A segunda é a fé, um sentido de certeza que só Ele, somente Ele, pode fazer o novo, não um novo, mas o novo na sua vida. A terceira é que Deus, somente Ele, junta os cacos da nossa vida e faz uma vida nova, cheia da esperança, da convivência diária do Espírito Santo. Pode dizer amém? E que as circunstâncias, você tem que ter essa percepção, eu acho lindo isso. Você tem que ter essa percepção que as circunstâncias pelas quais nós passamos o nosso dia a dia, seja como aquela fornalha aquecida do livro de Daniel. Um tipo de forno de olaria. Mas que transforma as nossas vidas de forma a nós termos uma convivência
física com o Espírito Santo. Você não pode esquecer que na fornalha lá, Jesus caminhava com eles, não estavam sozinhos. Você não pode se sentir assim. As nossas atitudes como argamassa que solidificam os nossos relacionamentos, sejam acrescidas do nosso crescimento pessoal e espiritual. Não fique estático, parado, teimoso. Que Deus, sexta, o arquiteto do mundo, seja o nosso orientador diário, quando nós nos colocamos como construtores, executores do seu projeto. Que nós sejamos construtores sensatos de Mateus capítulo 7, do 24 ao 28, e saibamos discernir os tipos de construção que estamos edificando, mas que cada um de nós modifique as construções que até hoje edificamos. Construa torres, sim, torres de defesa, torres de vigilância para a sua casa. Tipo daquele vigia que ficava na torre olhando, quando o inimigo vinha, ele sabia exatamente como proteger a sua casa. Dá o alerta de proteção. Construa assim muros de segurança e proteção para a sua família. Construa assim pontes. Pontes de amor a Deus e aos próximos. Ponte que nos liga, que nos conecta, que nos une a Deus e aos próximos. Amém? Fique em paz. Obrigado pela chance, oportunidade.